O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Albert Einstein disse certa vez que a separação entre passado, presente e futuro é uma ilusão. De fato, o tempo do relógio só existe porque foi inventado pela mente humana. Mas se os físicos pensam daquele jeito, os biólogos têm razões para discordar. Os organismos vivos se organizam em ciclos e são influenciados pela escuridão, pela claridade, por aquilo que os seres humanos chamam de dias e noites, das horas, do tempo. O Em Tese vai falar hoje sobre um fenômeno que afeta a vida de grande parte dos brasileiros desde o último fim de semana, o horário de verão. Na teoria, apenas adiantamos em 1 hora o relógio para economizar energia elétrica. Na prática, a mudança gera problemas de adaptação ao organismo. E quando chega o horário de verão, começam as divergências. A senhora gosta do horário de verão? Em termos, é bom para a hora que você sai, para voltar para casa, mas para levantar é difícil. Eu gosto. Por que razão? Porque anoitece bem mais tarde, dá pra gente sair bastante, passear, né? Trabalhar também bastante. Eu gosto do horário de verão. Gosto. Para minhas vendas, que eu faço vendas externas, eu acho excelente esse horário. A gente chega, dá para fazer tanta coisa, sair com as crianças no final de semana. Então eu gosto do horário de verão. A gente que trabalha fora, chega em casa, dá para fazer uma porção de coisas ainda. O dia fica comprido, é gostoso, eu gosto. E me adapto já na primeira. Leva uns 15 dias mais ou menos para entrar nos eixos, até você acostumar. Quando você acostumou, daí termina. Não, é rápido. Se incomoda, se gera polêmica e dúvidas, é um assunto a ser investigado pela ciência. O Em Tese de hoje discute o horário de verão. Recebo no estúdio do Em Tese o professor da Universidade Federal do Paraná e doutor em Biologia Celular e Molecular na área de Fisiologia, Manuel Quintilhã, e a mestre pelo mesmo programa e neuropsicóloga, Samantha da Rocha. Obrigada pela presença de vocês no Em Tese. Prazer, sim. Manuel, você gosta do horário de verão? Não. Eu não gosto do horário de verão, tanto que esse foi o motivo pelo qual me levou a desenvolver esse trabalho. A primeira semana, para mim, é um caos. Né? Minhas noites são ruins, acordo assim, indisposto. Né? Depois não, depois eu consigo ir me adaptando. Mas a primeira semana realmente é difícil para mim. Samantha, e você? Eu particularmente não me incomodo muito com o horário de verão, porque eu consigo me adaptar com facilidade ao novo horário, né? Apesar de sofrer um pouquinho ali nos primeiros 2, 3 dias, mas me agrada essa insolação no período após o trabalho, a possibilidade de poder aproveitar a luz do dia um pouco mais. Mas sei dos problemas e das dificuldades que existem nessa mudança abrupta, né, que a gente tem que fazer e forçar o organismo a fazer para se adaptar ao horário de verão. Agora, Samantha, a gente viu ali até nas nossas enquetes que por mais que as pessoas gostem, elas são afetadas, elas dizem que elas têm dificuldade para acordar mais cedo. Por que isso acontece? Na verdade, a raiz está naquilo que até eu dei uma pincelada. Nós somos obrigados a fazer uma mudança muito abrupta, muito rápida, em termos de ciclo, né? De ritmo do nosso organismo, esse ritmo que dura 24 horas, né, que é o ciclo circadiano. Então, quando você é obrigado a fazer uma mudança muito abrupta, o seu organismo sofre porque existem vários ciclos que acontecem ao longo desse dia e que dependem basicamente da exposição à luz do sol ou à ausência da luz do sol. Agora, Manuel, na sua tese de doutorado, você estudou um pouquinho sobre a história do horário de verão. É uma história curiosa, né? Sim. Bem, as primeiras ideias, né, que surgiram sobre o horário de verão foi com o Benjamin Franklin, lá em cerca de 1729 aproximadamente. Quando ele estava em Paris, ele sugeriu que os relógios fossem adiantados nos finais de semana, né, e por alguns dias, né, alguns meses,
para que houvesse uma economia de luz, basicamente velas. Né? O pessoal usava muitas velas nas fábricas, em casas. Né? Então, consequentemente, a economia, né, para o país seria maior. Depois tem uma curiosidade no caso neozelandês, né, o George Hudson, que trabalhava no correio, mas ao mesmo tempo ele era entomologista, então ele coletava insetos. Então ele sugeriu, né, que adiantasse o relógio em 2 horas, para que ele pudesse, na verdade era a esperteza dele, né, para que ele pudesse no final do dia ter um período maior, né, no dia, para que ele pudesse coletar os insetos. Né, mas não foi aprovado. Foi aprovado logo depois, uns 3, 4 anos depois, o Congresso na Nova Zelândia acabou aprovando. Mais tarde, tem um empresário londrino, William Willett, que também propôs que os relógios fossem adiantados para que as pessoas pudessem aproveitar mais o dia. Mas os fazendeiros não aceitaram porque diziam, poxa, eu não vou poder aproveitar porque as vacas seguem horário solar, né? Tudo que ele fazia seguia horário solar. Isso simplesmente é um horário social. Então eles não seriam privilegiados com essa atitude, no caso, né, do horário de verão. E daí, consequentemente, mas acabou sendo aprovado. Mas o primeiro país que acabou adotando foi a Alemanha em 1916. O Brasil começou em 1931 com Getúlio Vargas, mas daí não foi assim um horário todo ano, né? Ele teve interrupções, que depois teve a guerra, tudo mais, então houve interrupções. Mas daí em 1948, parece, se eu não me engano, 48, daí foi aprovado mesmo como decreto certinho que nós passaríamos a ter o horário de verão. O horário de verão começou na meia-noite do último sábado. Teve gente que se preparou para a chegada do novo horário com 1 semana de antecedência para tentar driblar alguns efeitos colaterais da mudança no relógio. Vamos conferir. Acordar 1 hora mais cedo do que o normal pode ser uma dificuldade, mas com o horário de verão não há escolha. De um dia para o outro, o despertador vai tocar antes do costume. Na corrida do relógio, o economista Ivan dos Santos se adiantou. Mudou os ponteiros 1 semana antes do início do horário. 5 dias antes eu fiz todas as mudanças, para mim passar a semana já fazendo assim com que eu me acostume com mais facilidade. O horário de verão foi realizado pela primeira vez no Brasil em 1931. Apenas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste adotam o modelo hoje, que economizou no ano passado 4,5% de energia elétrica. O dado é do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Mas o número não convence o Ivan. Eu acho que a economia que faz não compensa a mudança. O que causa desconforto com a alteração é a existência de um relógio biológico no organismo. Este neurologista explica como isso funciona no nosso corpo. No máximo em 2 dias o organismo se acostuma. Nós temos no nosso cérebro a região que cicla para o sono ou para a vigília, que diz que nós vamos ficar acordados ou dormindo, é essa região. É claro que essa região aqui tem uma série de conexões com o cérebro, que é chamada de hipotálamo. O hipotálamo, ele que tem esse relógio de 24 horas. Para se acostumar com a mudança, a dica é simples: ir para a cama mais cedo. É também bom evitar óculos escuros pela manhã e a exposição de luzes durante a noite. Outra clássica é cortar os cafés e chás durante a tarde. A pessoa tem que ajudar o seu próprio relógio biológico a poder fazer esse trabalho. E não pode sabotar com a luz artificial, com a luz que nós usamos em casa, a luz doméstica ou no ambiente de trabalho, tampouco com estimulantes do cérebro como a cafeína. Ali o médico acabou falando de 2 tipos de indivíduo, o matutino, o vespertino, e foi justamente nesse sentido que a sua pesquisa caminhou, né? Assim, o nosso objetivo, né, é verificar nesse grupo de estudantes quais transtornos, vamos por, eles teriam nessa transição do horário de verão. Tem relação ao horário de acordar, horário de dormir, irritabilidade, cansaço, disposição. Então, como eles se sentiriam após a transição, né? Antes de iniciar o trabalho, a coisa mais importante foi aplicar um questionário, é um questionário utilizado mundialmente, do Horn Osberg,
que ele classifica os indivíduos. São 19 questões, ele classifica em 16 a 86 pontos. Né? Os indivíduos que têm pontuação menor são classificados como vespertinos. Os que têm pontuação maior, como matutinos, e os que ficam ali entre 44 pontos a 58 são classificados como intermediários. Mas não quer dizer que esses intermediários se adaptem a tudo que acontece. Não, porque eles podem ter uma pontuação próxima do vespertino ou próximo do matutino. Né? Então, eles acabam tendo um comportamento próximo de vespertino ou de matutino. Então, às vezes é errado, como às vezes está se dizendo assim, o intermediário é um indivíduo mais flexível, se adapta e tudo mais. E o nosso trabalho, inclusive, mostrou exatamente o contrário, que esses intermediários foram os indivíduos que tiveram uma dificuldade de se adaptar. Né? Então, primeiro nós classificamos, nós chamamos isso de cronotipo, então o vespertino, o intermediário e o matutino. A partir daí, o que nós fizemos? Fizemos um diário com algumas questões, como hora de acordar, hora de dormir, como ele se sentia, por exemplo, ao levantar, né? Como estava a sua sonolência às 8 horas, às 12 horas, 18 e 20 horas. Então, eles responderam esses questionários na semana anterior e na semana após a transição. Né? E baseado exatamente nas respostas deles, nós planilhamos, colocamos isso numa planilha, numa tabela, e daí fomos verificando estatisticamente como esses indivíduos se comportaram. E como que eles se comportaram? Aí que foi interessante. Quando nós pegamos as referências bibliográficas, os trabalhos escritos pelo pessoal do hemisfério norte, o comportamento lá é totalmente diferente do nosso. Então, existe uma diferença entre latitude. Né? Por exemplo, um pessoal que escreve muito sobre isso é a Tulilati, que é uma cientista da Finlândia. Mas na Finlândia, você pega lá, o dia tem 13 horas, tem dias que tem 19 horas, e se for um pouquinho para o norte, praticamente 24 horas. Então, eles não têm noite. Né? Então, por exemplo, de acordo com os estudos dela e do Ronenberg, que é um alemão também, muito conceituado dentro da área de cronobiologia, por exemplo, para ele os vespertinos são os indivíduos que mais sofrem. Como o neurologista falou ali, o médico disse, né, que o matutino é o indivíduo que mais se adapta, porque ele já tem a tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, o que a gente imagina? Poxa, a gente adianta o relógio em 1 hora e, consequentemente, nós vamos acordar 1 hora antes. Então, para o matutino, acordar um pouquinho antes não vai fazer tanta diferença. O nosso trabalho mostrou que não é bem assim. Os matutinos mais extremos têm dificuldade. Os matutinos têm uma pontuação menor, estão mais próximos assim, dos intermediários, vamos dizer assim, pela pontuação, né? Esses indivíduos conseguiram se adaptar melhor. Mas os matutinos bem extremos, com pontuação acima de 70, próxima de 80, 86, esses indivíduos, por exemplo, eles ficavam muito sonolentos de manhã, 8 horas, irritados, disposição, muito cansados. Né? Então, eles mostraram totalmente diferente do que o pessoal, os resultados que o pessoal obtém no hemisfério norte. O que nós percebemos foi isso. Né? Apesar deles terem dificuldades de se ajustar ao relógio social, né, eles seguiram, na verdade, o ciclo claro-escuro. Eles continuaram mantendo o ciclo claro-escuro. Então, o que mostrou nosso trabalho? Que a pista ambiental, que é o ciclo claro-escuro, realmente é o estímulo mais forte para controlar o ciclo sono-vigília, né, que a gente chama. Né, que é o indivíduo que seria a noite e o dia do indivíduo. A gente já volta a falar sobre esse assunto, o Em Tese faz um rápido intervalo e já voltamos a discutir os problemas causados pelo horário de verão. No quadro FPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer as descobertas do Eduardo Silvério na Espanha. Ele estuda na Universidade de Salamanca por meio do programa Ciência Sem Fronteiras. O Brasil estava fazendo um curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura. E eu vim cursar na cidade de Ávila, na Espanha, um curso de Engenharia Geomática e Topografia. E eu fiquei durante um ano, quase um ano nessa cidade, e agora eu vim
vim para a cidade de Valência fazer práticas em empresa. No Brasil eu não estudava tanto em casa, eu tinha mais aula presencial, né? Chegando aqui eu senti um pouco essa diferença. Aí então eu aprendi um pouco a me virar mais, né? Que ao invés de eu ter, por exemplo, 3 aulas na semana, eu tinha 2, por exemplo. E o professor dava mais trabalho para fazer em casa, né? Então acho que esse tipo de coisa eu estou levando assim para o Brasil. A principal dica assim, é você ter uma meta, assim, né? Se você quer ir para algum lugar, quer estudar fora, eu acho que o principal é você se focar em aprender o idioma, que isso é o que mais vai te ajudar, assim. Para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece aí na sua tela. A ARI também está nas redes sociais. E o Em Tese de hoje fala sobre o horário de verão e as consequências que esta simples ajustadinha no relógio causam no corpo humano. Eu recebo o doutor em Biologia Celular e Molecular pela UFPR na área de Fisiologia, Manuel Quintilhã, e a mestre pelo mesmo programa, Samantha Rocha, que também é neuropsicóloga. Bom, Manuel, então dá para dizer, a sua pesquisa conseguiu constatar se realmente existem indivíduos que são mais afetados pelo horário de verão do que outros? Sim, isso nós percebemos exatamente, mas na verdade foi uma população pequena que mostrou isso. A maioria, no geral, teve um ajuste parcial. Então, eles conseguiram se ajustar, não houve maiores problemas em relação a eles, né? Mas esse pequeno grupo, como eu te falei, dos matutinos, realmente, esses mostraram, assim, sonolência pela manhã, irritabilidade, cansaço, menor disposição, né? Mas, no geral, não. Então, como eu falei assim, são aqueles indivíduos extremos. O indivíduo, vamos supor, que é muito vespertino ou é muito matutino. Mas o que nós esperávamos, porque nós tínhamos uma ideia, é o seguinte, né? Quando começar o horário de verão, os indivíduos vão continuar mantendo o mesmo horário de dormir. Mas eles terão que acordar 1 hora mais cedo. Consequentemente, nós vamos reduzir o período de sono. E isso levaria a aumento de sonolência, na irritabilidade, alguns transtornos de humor, alguma coisa assim. E a nossa hipótese, na verdade, pelos resultados, foi por terra. Porque em vez dos indivíduos diminuírem o tempo de permanência na cama, no caso, eles aumentaram. Então eles foram dormir um pouquinho mais tarde, mas eles acordaram mais tarde também. Então eles não reduziram, não tiveram redução no período de sono. E consequentemente, por isso, que provavelmente não houve maiores transtornos dessas pessoas. Eles se ajustaram parcialmente, então eles conseguiram exatamente, assim, não respeitando o horário social, eles não respeitaram isso, simplesmente, por exemplo, a aula deles começa, né, 7h30, seja na semana anterior ou na semana após a transição. Eles acordavam, tinha a grande parte, assim, 7h45, 8 horas, 8h30. Então, simplesmente eles atrasaram o horário. Então, na verdade, para essa população, não houve transtorno nenhum. No geral, eles se adaptaram tranquilamente. Agora, Samantha, existem profissionais que trabalham justamente com o horário, é como se o horário social deles fosse diferente. Por exemplo, médicos, policiais que têm escalas de trabalho muito diferentes, pessoas que trabalham nos terceiros turnos das fábricas. Como que essas pessoas lidam por viver muitas vezes em um horário que é diferente do restante das pessoas? Existe um certo grau de adaptação do organismo por um período de tempo, que as pessoas conseguem se adaptar a horários diferentes. O grande problema dessas mudanças de turno é quando a pessoa trabalha em turnos alternados. Aí você vê o grande prejuízo se instalando. Então, aquela pessoa que hoje faz um plantão de 12 horas de dia e daqui a 72 horas um plantão de 12 horas noturno. Então, essa mudança com a privação de sono num dia, outro dia dorme de manhã, outro à noite, é que faz uma verdadeira bagunça na sincronização desses ciclos que fazem parte do ciclo circadiano. Agora, Manuel,
essas pessoas são trabalhadores, né? E você estudou universitários. Muito provavelmente, para nós, trabalhadores, o horário de verão tem uma influência diferente, né, na nossa rotina. Eu acho que sim, tem vários artigos, né, inclusive falando específicos sobre o horário de verão, onde mostra, por exemplo, que a incidência de infartos é maior após o horário de verão. Não é? Então, lógico que esses indivíduos já deviam ter uma predisposição a isso, era um indivíduo que provavelmente já tivesse algum problema cardíaco, essas coisas assim. Não é? Então, consequentemente, para algumas pessoas, por exemplo, eles colocam até porque daí isso acaba envolvendo os distúrbios de sono, alguma coisa, outras, a gente começa a aumentar muito o território, né, de observação. Né? Então, nós observamos, por exemplo, que pessoas que começam a ter distúrbios de sono, por exemplo, têm uma probabilidade maior de desenvolver síndrome metabólica, por exemplo. Né? E eles mostram isso. Então, o indivíduo ele tem uma probabilidade de ter mais hipertensão, ele pode ter uma probabilidade maior de desenvolver diabetes tipo 2, né? A dislipidemia, então tem alteração de HDL, LDL na circulação. Por quê? Porque tudo isso está ligado a um hipotálamo, que por sua vez comanda também um sistema nervoso autônomo, que comanda uma hipófise, que vai acabar elevando concentrações de adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagon, uma série de hormônios na circulação. E esses hormônios acabam induzindo, por exemplo, aumento de glicemia. Agora, diante de todos esses aspectos, né, que prejudicam a saúde humana, você acredita, Manuel, para finalizar, que essa mudança no horário de verão, ela vale a pena? Olha, se eu pensar de forma bem racional e na saúde da população, eu acho que não. Porque, primeiro, o horário de verão, ele não tem a finalidade de economizar energia, e sim evitar um blackout no final do dia. Tá? Porque se nós quiséssemos economizar energia, nós seguiríamos mais ou menos o que aconteceu no governo Fernando Henrique, nós tivemos o risco do apagão, tá? Que a população, inclusive, começou a ser punida, se gastava um pouco mais de energia elétrica, e naquela época nós economizamos cerca de 40% da energia elétrica. Tá? E o horário de verão, 4%, 5%. Então, em matéria de economia de energia, é muito pouco para o país. Tá? Para o país é muito pouco. Tá? Mas, na realidade, se todas as pessoas, né, nós mantivermos o horário normal, seguindo o horário solar, sem o horário de verão, e as pessoas começarem todas a chegar em casa, todas vão ligar seu ar-condicionado, seu ventilador, né, vão tomar banho e tudo mais, o que acontece? O consumo de energia elétrica vai ser tão grande que o sistema não consegue abastecer. Vamos ter um grande apagão. Então, a finalidade do horário de verão, né, que é administrado lá por todo o sistema operacional elétrico no Brasil, o sistema elétrico, ele tem essa finalidade, só evitar, na verdade, um blackout. Mas isso é algo que eu coloco, inclusive, também no meu trabalho lá, que as autoridades deviam pensar um pouquinho mais nisso, né? Porque elas não estão pensando na saúde da população. Né? Eu pensei, por exemplo, em fazer um levantamento, que eu queria ver se conseguia fazer isso com a parte, pessoal da Anvisa, né? Por exemplo, será que nesse período aumenta o consumo de antihipertensivos, ansiolíticos, antidepressivos? Né? Será que nesse período aumenta, por exemplo, o número de acidentes? Porque nós temos vários artigos que falam que no início do horário de verão, o número de atropelamentos, por exemplo, aumenta. Porque as pessoas, que fica aquele lusco-fusco, no final do dia, ou a pessoa não está bem fisicamente, ela fica mais propensa a ser atropelada. Então, o número de atropelamentos aumenta. Então, isso já foi mostrado em vários artigos, né? Aumenta o número de acidentes de trânsito, né? Não são acidentes considerados graves, mas são aqueles acidentes, bateu na traseira, falta de atenção, a pessoa não está atenta, né? Então a vigília dela está comprometida. Então, eu acho que se nós analisarmos nesse âmbito geral, o horário de verão, ele não é algo saudável para a população. Manuel, Samantha, eu agradeço a participação de vocês no Em Tese de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado a você e disponha, quando precisar, conversamos mais. Obrigada. O Em Tese de hoje mostrou os resultados da pesquisa de doutorado do Manuel Quintilhã, que estudou os efeitos da transição para o horário de verão no organismo de estudantes universitários. Quem quiser conhecer os detalhes da pesquisa, encontra o material completo no endereço que aparece aí na tela. O Em Tese termina aqui, mas na internet você pode assistir aos nossos programas quantas vezes quiser. Até a próxima semana!